linda, né, irmãos? Jardim de oração. É tão bom estarmos aqui, né, nesta manhã para adorarmos ao Senhor. Mais um louvor? Aí a gente está pensando. Falar com Deus é bom demais. Eu amo estar aqui na casa do Senhor. Estar em comunhão com Ele me traz uma paz. Nesse mês, Deus fez muita coisa. Se eu fosse contar, então eu já levava o mês todinho. Mas vocês têm a liberdade de vir aqui e falar aquilo que Deus tem feito, porque hoje nós temos o nosso pastor conosco e nós temos uma palavra. Então, hoje vai ser um pouquinho mais reduzido assim os testemunhos,
mas não pode deixar de falar, porque quanto mais você fala daquilo que Deus faz na sua vida, mais milagre tem, mais bênção tem, tá bom? Quem vai ser o primeiro? Está aberto? Senhor Wagner tem bênção, glória a Deus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, a todos. Bom dia. A bênção, irmã Célia, é de eu estar aqui. Amém. Eu gostaria que os irmãos também se sentissem assim, porque é um privilégio, como essa semana, né, foi a semana passada, o pastor veio para cá e falou que cada momento que a gente tem com Deus é uma vitória. Amém. E a gente precisa estar com Deus. E se a gente quer ir para o céu, nada melhor do que estar aqui, né? Então eu agradeço a irmã por ter esse sentido de estar vindo, abrir os primeiros cultos do mês. E isso é um privilégio para cada um. E bendito seja o Senhor na tua vida. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, né? A honra e a glória é do Senhor. Minha filha Thaís. Ei, Thaís. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou testemunhar sobre a porta de emprego que o Senhor abriu para mim. Quando eu falei a última vez que eu chamei uma porta de emprego, eu ainda estava para começar, estavam agendando o início do treinamento. E eu só soube dessa vaga, tinha sido cancelada. Depois, quando chegou o dia de eu ir, eu fui lá e aí não tinha ninguém. Ninguém tinha informação. Aí depois prorrogaram a data e eu fiquei esperando até o dia a nova data que eles deram, né? Só que ninguém falava nada. Eu falei assim pra minha mãe, eu tô achando que essa vaga aí não vai acontecer. Minha mãe sempre falando pra mim, minha filha, confia no Senhor, nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Até que chegou um dia depois, né, dessa nova data, e aí me avisaram que tinha sido cancelada mesmo. Nisso eu fiquei mais de um mês esperando, né, acontecer e não aconteceu. E aí foi uma semana que foi muito difícil pra mim, eu chorei muito, fiquei muito triste, porque bateu aquele desespero, fiquei um mês sem procurar outras vagas esperando aquela. E aí uma amiga falou pra mim, olha amiga, eu compartilhei, né, tava muito triste, compartilhei com uma amiga minha, ela falou assim, me manda seu currículo. Surgiu uma vaga na empresa da minha irmã e pode ser que se encaixe com você, na verdade eu acho que encaixa com você. E eu entreguei para essa amiga e para mais uma amiga. E falei, seja o que Deus quiser, coloquei nas mãos do Senhor. Aí ela falou assim pra mim, a minha irmã vai te ligar. E a irmã dela me ligou. Ela me ligou para falar sobre a vaga. E era uma vaga dentro de uma oportunidade que eu nunca tinha tido, numa empresa super grande, assim, uma multinacional. E aí ela falou pra mim assim, você gostou da vaga? Eu falei, gostei. Ela falou, então amanhã a gente vai fazer uma entrevista formal. Fiz essa entrevista no dia seguinte e ela falou, comigo você já tá tudo ok, agora você só falta falar com a gestora, que no caso vai ser a sua gestora, se você passar na vaga. E no dia seguinte eu conversei com a gestora, fiz a entrevista também. E no mesmo dia ela confirmou que eu tinha passado na vaga. De segunda a sexta, uma multinacional, uma vaga ainda maior do que eu poderia imaginar da anterior. Então assim, Deus ele nunca fecha uma porta se não for para abrir uma maior. Eu chorei muito, agradeci muito a Deus e eu entendi o porquê que não deu certo o outro emprego. Então eu agradeço hoje a Deus pelo emprego que eu tenho. É um emprego também híbrido, eu não trabalho todos os dias da semana na empresa. É bem flexível, é uma empresa incrível, estou aprendendo muito lá. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Deus é bom demais em todo tempo. Amém. Eita, Deus bom, né? Eita, olha, eu amo o que Deus faz na nossa vida, né? Agora, na minha casa é bênção todo dia. Não é porque eu sou melhor, não. É que Deus me ama. Ele me ama. Né? Nós louvamos hoje que Ele nos ama. E quando Ele nos ama, e nós também devolvemos uma parte, assim, um pouquinho do amor, porque, se a gente amasse a Deus como Ele nos ama, como seria a nossa vida, né? Seria... Peraí, eu esqueci de falar uma parte importante também. Peraí, tem um detalhe nessa bênção aí, irmãos. Essa porta de emprego, que essa minha amiga fez a seleção, ela não era recrutadora. E ela falou que naquela semana, a moça que era responsável pela vaga de fazer a seleção saiu e convidaram ela. Falou assim, para essa vaga você pode fazer a seleção? A irmã da minha amiga.
Então ela não era ela que fazia a seleção, ela é de outro departamento do RH, e ela foi fazer a seleção. Ela falou: eu nem estava envolvida nessa vaga, mas me convidaram para fazer exclusivamente essa entrevista. E detalhe, nessa vaga também precisa ter faculdade, eu não tenho faculdade. Então assim, Deus me abriu uma porta onde só entra com faculdade, e a pessoa que ia me recrutar era completamente diferente do perfil, e essa foi a minha amiga. Então ela também que me indicou para a vaga. Então assim, essa era a parte muito importante também para falar como Deus faz as coisas acontecerem. Amém. Deus é possível. Eita Deus, maravilhoso. Aqui é bênção em cima de bênção. Alguém tem mais? Ó, só mais uma para contar. Alguém tem? Eu nem dou, eu estou deixando de fora, eu dou a palavra para vocês. Venham contar a bênção. Mais vezes. Bom dia a todos, paz de Deus seja conosco. Amém. Também tenho duas coisas para falar, estou muito contente. Eu fico pensando, né, que Jesus trabalha nossas vidas, né? Então, eu sempre, na minha vida, e quando eu conheci a palavra de Deus, né, há um tempinho, eu acredito muito em orações. Eu acredito, não sei se todo mundo acredita em orações da gente, orações de conjunto, orações da igreja. Então, as pessoas que eu notei na minha vida, que estavam enfermos, e eu procurei procurar Jesus para confortá-las, as pessoas que eu conheço nunca perdeu a vida. Eu orei. Então, essas semanas passadas, o mês de agosto, teve duas pessoas enfermas. Uma é a maravilhosa mãe do meu patrão, o Dr. Marcelo, na clínica lá. Ela tem 86 anos. E ela é um amor de pessoas. Eu gosto muito dela. Sempre que eu vou lá visitar a igreja, dela, eu dou um beijo nela, eu agradeço muito dela. O doutor gosta, né? É a mãe, né? Então, esse dia ela pegou Covid. Aí eu fiquei pensando, 86 anos pegar Covid não é legal, né? Muito debilitada a pessoa de 86 anos. Mas eu falei para ela, eu vou orar por ela, né? Isso foi a semana retrasada. Aí chegou essa semana que passou, ela melhorou. Já saiu da UTI, está na enfermaria, né, tomando os medicamentos, já está bem melhor. O outro foi o senhor também, o pai de uma moça lá na vizinha lá atrás da clínica. Ele fuma demais, fuma e toma umas bebidas, né? Aí deu problema no pulmão dele. Esse também eu fiquei alegre, porque é uma pessoa bacana, eu converso com o senhor já. Aí ele estava enfermo também, se recuperou. Isso foi no começo de agosto. Ele ficou enfermo também, ficou na UTI lá, precisou pagar aparelho e tudo. Aí eu orei, né? Fiz nas minhas orações. Uma semana depois ele saiu da UTI. Eu falei, nossa, o problema de fumar, fumou tudo, isso eu voltei, eu fui para a enfermaria, né? Aí falei para a filha dele, orei pro teu pai, viu? Ela falou, nossa, meu pai já está melhor. Eu falei, então, Deus ouve as orações da gente, é só acreditar e ter fé. Ela ficou muito alegre, ele agradeceu, eles agradeceram muito as orações que ele fez por ele. Então eu fico alegre, sabe por quê? Porque não é todo mundo que tem essa oportunidade de ter uma enfermidade e se curar rapidamente ou até perder a vida, né? E as pessoas que eu conheci até hoje, que eu procurei orar, as pessoas enfermas que eu conheci, nenhuma, graças a Deus, do Senhor, perdeu a vida, né? Então eu acho que Deus ouve as orações da gente. Quando é para acontecer, acontece, né? É só ter fé, né? E acreditar nele. Então eu estou muito alegre por essas pessoas que eu considero como meus amigos, né? Feliz. Meu lar, minha família está bem, minha esposa. Amém? E oro por ele, tá? Amém? Amém. Obrigado. Glória a Deus, viu? Como é que Deus faz? Deus ouve a oração de todos, intercessória, oração por nós mesmos. O problema, né? Eu não vou testemunhar, mas eu vou pedir uma oração pelo meu filho, o Mateus. Aqui todo mundo acho que já está sabendo o que está acontecendo na vida dele, né? Alguém mandou um cartão que foi para um outro endereço no nome dele, liberou um cartão de um valor, eu acho que nem sei, muito, muito alto. Porque quando ele descobriu que já estava em 30 mil, imagina. E comprou muitas compras em loja física, lá para a Zona Leste. Então, meu filho nunca foi para aquela do lado de lá.
é o endereço que foi o cartão, não é o endereço que ele mora. Só que essa brincadeira toda já está uma bola de neve, já chegando a 70 mil. E ele tá, meu filho tá ficando assim, ele é uma pessoa muito dedicada às coisas de Deus. E ele estava vivendo uma fase muito bonita lá na igreja onde ele congrega. Mas tudo isso que está acontecendo, eu estou sentindo assim que ele está muito abatido. Porque ele corre e ele rema, parece que contra a correnteza. É uma coisa assim, o advogado cobrou um dinheiro alto para fazer a defesa. Ele não tem esse dinheiro para dar. E também ele já foi... no sábado tinha uma irmã aqui, me orientou para ele entrar no Banco Central, ele entrou. O Banco Central mandou de volta para ele entrar na ouvidoria do banco. Ele entrou na ouvidoria do banco, só que a ouvidoria devolveu sexta-feira, dizendo que como foi as compras em loja física, eles não podem fazer nada. Quer dizer, eu não entendo isso, porque nós vamos orar, porque os milagres que nós já ouvimos hoje aqui, já é o suficiente para a gente crer que o nosso Deus, ele opera a maravilha. Então eu só estou testificando mais para vocês colocar o nome do Mateus, meu filho, nessa oração, para que isso desembarace, para que Deus interceda por ele e ajude, tá bom? Irmãos, bom dia. Bom dia. A gente, acho que as bênçãos do dia a dia, né, o nosso dia a dia, o fato de a gente estar vivo, ter uma família, eu sempre falo isso na minha classe, o fato de a gente ter uma casa para morar, comida para comer, amigos especiais, fazer parte da família de Deus, já é uma bênção. Só por isso já teria muita bênção para agradecer ao Senhor. Pelos meus filhos, hoje meu mais velho está voltando, com um mês ali no Rio, está voltando, está viajando nesse momento, que Deus também o proteja, né? Mas eu tenho um pedido especial. Nós acordamos nessa manhã com uma notícia muito triste. Um dos grandes amigos que fiz na vida, inclusive é um obreiro, tesoureiro de um campo, lá em Pernambuco, um dos filhos dele tirou a vida nessa madrugada. É uma das pessoas de caráter mais lindo que já conheci. Um caráter íntegro. É uma das pessoas mais lindas que eu já conheci na minha vida. Ele é um pastorzaço. E assim, a gente fez uma amizade assim, muito profunda, muito intensa. E era muito triste, né? Um menino ainda com 20 e tantos anos, tem uma vida pela frente, se formou há pouco tempo em veterinário. Eu não imagino, ele é tão querido, ele é tão carinhoso, eu fico imaginando o que ele está sentindo, ele era muito carinhoso com os filhos dele. E mandei uma mensagem para ele, mas nós estamos longe, imagino que ele não vai ver, nem vai ouvir tão cedo. Mas vamos orar. Perder um filho, irmãos, deve ser, eu não consigo nem imaginar a dor que deve ser perder um filho. O nome dele é Pastor Adriano. O menino, nem me recordo o nome. É o mesmo nome do pai, né? Adriano. Adrianozinho, né? Que ele chamava. Então, a gente chorei, intercedi na nossa devoção. Orei por ele, me notando muito abalado, assim, triste por ele, por imaginar a dor que ele deve estar sentindo nesse momento. Então, como igreja, o que a gente pode fazer é orar e nos unir, né, nesse carinho, nessa oração por ele. Bom dia. É que eu nunca venho nesse culto, né, porque eu trabalho dia de domingo, né, então eu tenho vontade de vir, mas eu trabalho, eu saio 6 horas da minha casa, né, e eu pedi ontem para que eu não fosse trabalhar hoje. Eu pedi oração na classe do jovem. Falei, gente, olha, domingo amanhã eu não quero ir trabalhar, eu quero participar do culto. E aí o pastor mandou mensagem que eu falei para vocês ontem, né, eu mostrei para vocês. Não precisa vir não. Hoje eles vão almoçar fora. Eu disse, graças a Deus, né? Então não podia precisar duvidar, né? Gente, eu só estou aqui para agradecer mesmo. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Se você não está satisfeito com a vida que leva, pede a Deus, que Deus muda.
Se você não está satisfeito com a mulher que tem, com o marido que tem, peça a Deus que Deus dá outro homem para você e outra mulher para vocês. Sendo mesmo, né? Caso de novo, ou mesmo, porque Deus muda. Deus muda. E um dia de manhã eu acordei com essa vontade de falar com Deus. Falei, Deus, o Senhor tem que fazer um milagre na minha vida. Fazer um milagre na minha vida e na vida do meu marido. Porque se o Senhor não falar comigo, meu coração endureceu mesmo, gente. Eu não vou mentir para vocês, meu coração endureceu. Eu estava decidida mesmo. Mas aí Deus falou comigo, eu levantei, falei com Deus, eu ouvi a resposta de Deus. E quando Deus falou comigo, aí eu falei assim, mas será que eu estou ouvindo bem? Aí eu virei para a Roberta e falei, Roberta, tá falando isso, a Roberta falou assim, você não pediu? Você pediu, não pediu? Então Deus atendeu o seu pedido. Gente, eu vou falar para vocês, eu estou passando uma fase que na verdade, eu passei 12 anos esperando isso e nunca tinha acontecido. E hoje aconteceu. Amém. E hoje está acontecendo. Então, eu vou falar para vocês, eu sou uma nova noiva, uma nova esposa, um novo esposo, um novo noivo, né? Porque a gente tem que namorar primeiro, né? E a gente está namorando, a gente está se conhecendo melhor, e está namorando ainda. Já. Depois de 12 anos e 10 meses, a gente voltou a namorar, a gente voltou a se amar, a gente voltou a se gostar. Então, que Deus é bom, eu só tenho que agradecer. E aí, Marcelinha me acompanhou toda essa carreira, porque vem cá, minha irmã, essa mulher aqui é a mulher que me ajuda em oração, que me ajuda em tudo. Por isso que eu fico sentida quando ela tem um culto, eu não posso vir. E eu falei para ela, pode contar comigo, né, irmã? E eu sempre, quando eu posso, estou presente ajudando ela. Eu tenho o prazer de ajudar essa mulher aqui, porque essa mulher é de Deus, essa mulher é missionária. Essa mulher aqui é uma missionária, gente. Peça oração, se você acha que a oração está pouca, peça oração, porque Deus, quanto mais oração, mais poder, e menos oração, menos poder. Então, gente, peça oração. Aqui nós estamos aqui para orar pelos outros. E a felicidade que eu estou sentindo aqui, eu gostaria que todos passassem por essa felicidade que eu estou passando, tá? Amém. E eu peço a Deus que continue comigo, porque a igreja, para mim, é minha segunda família. E eu conto com vocês nas orações. Esse é o meu agradecimento. Amém. Amém. Glória a Deus, a glória é do Senhor. Amém. Na tua casa nessa manhã. A gente tem um Deus maravilhoso que cuida da gente nos detalhes, Senhor. A gente escuta a história da Thaís, por exemplo. Quantos detalhes, né? A gente, como cristão, a gente não pode acreditar que isso é coincidência, Senhor. Isso é providência, é o Senhor cuidando de cada um de nós. Nos detalhes, um jeitinho para mostrar, Senhor, e para não deixar dúvida na nossa mente, que as coisas não acontecem na nossa vida por acaso, mas é porque o Senhor nos abençoa. Obrigado pela vida do irmão Wagner. Irmão Zé Carlos veio aqui também. Senhor, o Senhor tem respondido as suas orações. Olha, que maravilha o Senhor responder as orações e ele poder testemunhar que o Senhor tem ouvido. E eu fico imaginando quando essa pessoa fica curada e ele poder dizer assim, eu orei por você, e aquela pessoa sentir que foi abençoada pela oração de um servo do Senhor. Ó meu Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso, tem cuidado da gente, abençoe. Tem o filho da irmã Celine, é um problema às vezes, Senhor, que a gente não consegue enxergar uma solução humana, mas o Deus que nós cremos é o Deus do impossível. É o Deus que pode fazer qualquer coisa por nós. Que a gente possa ter fé, Senhor. Não deixa a gente perecer sem fé. Diante de tantos testemunhos aqui, às vezes a gente fraqueja, às vezes a gente não acredita. Ajude-nos a termos fé nos momentos de bonança, mas principalmente quando a coisa não está bem. Que possamos acreditar e continuar confiando em Ti. Ó Senhor, obrigado pela vida da irmã Maura. Veio aqui louvar o seu nome, abençoe seu casamento, Senhor. Que eles realmente, esse namoro, esse primeiro amor, depois de 12 anos, voltando, retornando, seja aquecido pela presença de Cristo no lar. Que eles sejam muito, Senhor, abençoados, e que esse amor seja renovado, principalmente porque o seu amor vai estar habitando no lar deles.
Ó Senhor, eu também estou aqui para agradecer pela vida da minha família, e eu agradeço o Senhor aqui pela família de cada um de nós. Essa é uma bênção que o Senhor deu para cada um de nós, pelos nossos filhos. Mas eu também estou aqui, Senhor, para entregar um servo teu, pastor, Senhor, obreiro da sua causa, que perdeu seu filho nessa manhã. Meu Deus, a tristeza de perder um filho, eu nem imagino, nunca perdi. Mas, Senhor, conforte o coração desse teu servo. É muito difícil entender algumas coisas, mas nesse momento, Senhor, é que a gente enxerga que nós não temos em quem nos apoiar, a não ser o Senhor. Mas o que a gente pode fazer é orar, mostrar amizade, mas o conforto mesmo que vem do céu, no coração do Adean e da Adiel, que estão sofrendo agora pela perda de um filho. Ó Senhor, obrigado, porque nos momentos difíceis a gente tem um Deus maravilhoso a quem a gente pode recorrer. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto que renova em nós, Senhor, o desejo de orar, renova em nós o desejo de agradecer. Renova em nós, Senhor, a amizade que temos uns pelos outros, na qual podemos interceder uns pelos outros. Podemos colocar os nossos pedidos, os nossos anseios, e não só os nossos pessoais, mas os dos nossos irmãos, da nossa comunidade, no seu altar. E cremos, Senhor, que o Senhor vai nos responder de acordo com a tua santa e soberana vontade. Abençoe, Senhor, o pastor Mauro agora que vai dividir o pão. Que o seu Espírito use poderosamente, em nome de Jesus. Amém. É uma música que tem falado ao meu coração. E eu espero que fale ao seu coração nesta manhã também. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Em todo
podia continuar louvando, testemunhando e orando, que já era refrigério suficiente para a gente ter esse momento de domingo. Obrigado por que vocês compartilharam, isso faz bem para a gente ver como é que Deus tem atuado na vida de cada um de nós. Que bom que Deus cuida dos seus filhos, né? Que bom. Eu pensei aqui num texto bíblico para a gente conversar um pouquinho. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, fala acerca da história do bom samaritano, muito conhecida por vocês, ou por todos. Obrigado pela gentileza. Eu não queria ficar lá longe de vocês. Também não vou me alongar muito, porque eu sei que tem um negócio de preparado, né, Celinha? Glória a Deus. Ei, que maravilha, hein? Ó, tem um quebra-jejum ali. Celinha, parabéns, viu, por esse culto. Deus continue te usando. A gente privilégio de ter você com a gente aqui. A história começa não muito boa, né? No verso 25, eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E aí já começa ruim, né? Tem gente que a única motivação é causar confusão. Você já percebeu? Mas gostam de confusão, que é uma maravilha. Logicamente que, infelizmente, a vida de Jesus foi marcada por essas pessoas. E olha que eram pessoas que se diziam líderes religiosos, né? Olha só. Gente que se dizia gente boa, esse aqui intérprete da lei, era dedicado a entender a palavra, mas não tinha entendido nada, porque ele estava diante do Salvador e tinha vindo causar confusão. Olha que eu oro sempre a Deus para que essa realidade tenha ficado lá no tempo de Jesus, né? Que não tenha mais na nossa época, que no nosso meio não tenha mais intérpretes da lei. Ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então ele disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então a pergunta dele parece inicialmente muito legal, né? A gente quer saber como chegar na eternidade, não é isso? Se você quer chegar na eternidade, diz amém. Amém. Então, a pergunta dele é ótima. Mas qual é o problema na pergunta do intérprete da lei? O que você vê aqui que já está fora de lugar? Que farei para herdar a vida eterna? Isso. Perfeito, irmão. Obrigado. Outra coisa que tem nessa perguntinha errada ali é o que eu farei. Para herdar a vida eterna, você faz o quê? Aceita Jesus. A pegadinha da pergunta está no que eu faço. Eu não faço. Eu permito que Deus faça na minha vida. Então, Jesus fez o que a irmã acabou de falar. Isso é, você não conhece? O que está escrito na lei? Isso aqui é um intérprete. Me diz aí o que está escrito na lei. Como você interpreta? Já que você tem como função interpretar a Escritura. Ele disse: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Um cidadão que veio causar confusão na vida de Jesus, ele não compreendia muito bem o que era amor, né? Porque amor não tem a ver com isso. Amor tem a ver com perdão, amor tem a ver com entendimento, amor tem a ver com conciliação, não com discórdia. Mas aqui está ele recitando, e a diferença entre conhecer e praticar é o que pega no cristianismo. Porque a gente sabe, a gente fala, a gente lê, mas o grande ponto é o que a gente pratica. Porque se souber, mas não praticar, você só perdeu tempo.
estudou em vão. Era melhor que nem estudasse, porque daí, né, não vivia uma hipocrisia. O grande problema aqui é que este homem vivia uma hipocrisia. Sabia que deveria amar a Deus, mas na prática não amava a Deus. Sabia que tinha que amar o próximo, mas na prática não queria amar ninguém. Era uma pessoa egoísta, apegada ao status, ao poder, ao domínio, desses que queria controlar tudo onde quer que estivesse. Verso 28, Jesus responde. Respondeste corretamente. Aí Cristo diz: faz isso, coloca em prática na sua vida e viverás, vai dar tudo certo. Mas ele não queria pôr em prática, então ele questiona Jesus de novo. Ele quer confusão, ele quer que Jesus diga alguma coisa errada para ele atacar, para tentar acabar com o ministério de Jesus. Essa é uma postura comum. E ele diz assim: então quem é o meu próximo? Se eu tenho que amar o meu próximo, me diz quem é essa pessoa aí que eu tenho que amar. Me explica quem é o meu próximo, que daí eu vou saber como pôr em prática. Para este homem intérprete da lei, focado no judaísmo simplesmente ritualístico, para este homem o próximo dele seria alguém que ele gostasse. É muito mais fácil você fazer o bem para alguém que você gosta, não é? Se seu filho, filha, esposo, esposa, melhor amigo está passando um problema, você se move. Meu Deus, porque são pessoas que você gosta. Então é fácil amar. Agora, o difícil é amar alguém que você não se identifica. Não? Você já percebeu que tem pessoas que você, na primeira conversa, já sente que não tem muita similaridade, que você vai precisar se esforçar para gostar? Tem gente que é assim, né? Porque a gente é diferente, né? Só se alguém é mais quieto, chega alguém falando alto, você né? Não é muito jeito. Ele queria amar aqueles que ele gosta, aqueles que ele quer perto. Os que são os outros se viram. E esse é um problema, porque a gente fala assim: vamos ser salvo aqui, só nós juntos. Vamos fazer o bem para quem? Para mim, a gente está aqui, para quem eu gosto. Quem sabe dentro da igreja nem todos, né? Os que eu gosto mais. Até acho legal a igreja, mas o meu grupinho aqui é melhor. Vamos ficar aqui com o meu grupinho. Então, ele queria, na verdade, determinar quem era o próximo para não ter que praticar o amor. Na verdade, no caso dele, por ninguém, porque se ele não ama nem Jesus, não tinha o que fazer. Então Jesus conta uma história. Essa história não dá para a gente classificá-la como parábola, porque a gente não sabe se é uma parábola ou não. Com tanto detalhe, e a reação não foi muito forte dos fariseus, intérpretes da lei que estava lá, provavelmente é uma história real que tinha acontecido naqueles dias e Jesus só replica, e é uma história fantástica. Então Jesus, verso 30, prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Então tinha um caminho relativamente curto entre Jerusalém e Jericó, feito por muitas pessoas, e aí você sabe, estrada que passa muita gente, o que tem? Bandido. Um tempo que eu morei em Mogi das Cruzes, eu passava muito pela Ayrton Senna. Passava toda semana, algum momento eu passava na Ayrton Senna. E aí tinha 2 pontilhões assim, passarela, né, para pessoas. Nas 2 passarelas a gente tinha que acelerar, achar uma faixa mais no meio, dar uma olhadinha se tinha alguém, porque eles tinham uma prática, eles soltavam um pedaço de tijolo no carro, quebravam o retrovisor do carro, mas imagina essa situação, e você encostava o carro. Quando você encostava o carro, alguém vinha te assaltar e levava o carro.
Isso acontecia muito, a gente via pedaços de tijolo e tal. Então essas estradas são perigosas e realmente essa era perigosa. E este homem judeu, passando para Jericó, vieram homens, assaltaram ele, não só roubaram as coisas dele, mas machucaram ele, rasgaram suas roupas e jogaram ele lá no beiro da estrada. Terrível, né? Terrível isso. A maldade do ser humano é espantosa. Bom, você já sentiu alguma vez destruído desse jeito? Às vezes não literalmente foi assaltado, mas você já sentiu que alguém te machucou profundamente, que você está jogado lá num canto da sua casa, que tudo está dando errado, tipo, o mundo está caindo sobre os seus ombros e que você não tem mais outra alternativa, ninguém para procurar, ninguém para te ajudar. O pecado faz isso com a gente o tempo todo. A nossa luta aqui é sobreviver a um mundo muito hostil, onde o tempo todo as coisas, pessoas, os nossos próprios erros estão nos oprimindo. A tristeza pode ir muito longe, né? Bom, esse homem está lá jogado no caminho, verso 31. Casualmente, eu disse que era uma estrada movimentada, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Verso 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. O levita e o sacerdote trabalhavam no templo. Eles tinham como tarefa essencial, primordial, ajudar todo o povo a encontrar perdão, fazendo o ritual do santuário com o cordeirinho e tudo mais, todas as coisas que aconteciam lá no santuário. Eles levavam salvação para o povo, levavam a Cristo para o povo, ou o símbolo de Cristo. E eles, ao olhar aquela pessoa jogada lá no canto, o que eles fizeram? Dá para condenar essas pessoas? Não sei. Tem alguns argumentos que a gente pode pensar, né, que eles podiam ter utilizado, por exemplo, o próximo ajuda, eu estou com pressa. Quem nunca fez isso, né? Viu alguém com problema e disse assim, não, está tão movimentada a estrada hoje, eu estou com pressa, mas tem gente com tempo aí, alguém vai ajudar. Outra ideia que alguém pode ter tido aqui desses dois está perigoso, vou dar no pé, porque pode ser que isso seja até uma armadilha, né? Ataca um, o cara está ali, a gente vai lá atender e a gente é prejudicado também. Então, melhor um só do que dois assaltados. Pode ter pensado também, isso não é para mim, né? Está muito sangrando. Outro pode ter pensado, não tem mais solução, está perdido. Já era, deixa lá. Às vezes a gente usa uns desses argumentos para a gente não ter que se envolver com as pessoas. Mas é verdade que um não fez isso. Verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto e vendo, compadeceu-se dele. 3 coisas chamam a atenção nesse verso. Perto. Os outros passam ao largo. Ao largo significa longe. A primeira coisa, se você quer amar o próximo, você tem que estar perto, não manter distância, perto. Segunda coisa, ele viu, e vendo, a coisa mais comum da nossa sociedade é a visão seletiva. Você já percebeu que você olha para um cenário e você repara só no que você quer. O resto você embaça da imagem que você nem percebeu. Então, vendo, primeiro chega perto, depois olha no olho, porque você nunca sabe o que a outra pessoa está passando. Você nunca sabe qual é a outra realidade. Compadeceu-se dele. Compaixão. Sabe que às vezes
a gente até releva o errado por causa da compaixão. Não é isso que Deus faz com a gente? A gente tudo errado, pecando. Deus olha para a gente e diz: eu te perdoo apesar do jeito como você está, do jeito que você é. Eu te aceito. Compadeceu-se. Verso 34: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Veja que para amar o próximo, você precisa abrir mão do seu conforto. Você precisa se envolver a ponto de se sacrificar junto. Aquele homem tinha um animalzinho, provavelmente ele estava ocupando o lugar em cima do animal que o conduzia, mas você sai do seu lugar e coloca a outra pessoa. Você tem que ir a pé agora. Você oferece aquilo que é seu para o outro. Ele teve que se sujar de sangue. Ele teve que gastar o seu óleo e vinho que estava lá dedicado a outra coisa. Ele teve que se envolver. E se envolver com as pessoas muitas vezes faz parte de você se sujar um pouquinho com as feridas do outro, sentir as dores do outro. Verso 34, 35: no dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se de alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Este homem agora coloca o ferido na hospedaria, paga o preço. 2 denários não é pouco, é o salário de 2 dias. Vai, mas promete voltar. Deixa eu tentar te dar uma novidade sobre esse texto aqui. Pode ser que a gente consiga olhar para esse texto através da visão de Cristo. Imagina que você é o judeu que foi ferido, certo? Certo? Que precisa de resgate. Todos nós precisamos. O bom samaritano pode ser um tipo de Cristo. Pode representar Jesus, que vem, se aproxima, olha, cuida das suas feridas, se envolve ao ponto de o seu sangue ser trocado, ser sujado. Leva você para a hospedaria e diz: eu volto para a gente ficar junto. O bom samaritano, não sei não, o bom samaritano, ele tem um probleminha, né? Ele era samaritano. Para o judeu, samaritano era a pior espécie de pessoa do planeta. Tem pessoas na rua, vocês estão muito bem vestidos, né? Fiquei impressionado como vocês estão, as mulheres, os ternos e tal. Eu vim de camisa aqui por fora, eu fiquei até envergonhado. Eu vim de terno. Domingo de manhã, né? Acordei super à vontade, estou mais aqui com o Zé Carlos, eu não estou mais parecido. Mas tem gente que você bate o olho e já a aparência já diz assim: esse eu preciso ficar meio longe, né? Samaritano era dessas pessoas, principalmente para o judeu, que eram desprezíveis, marginalizadas, inimigo. Imagina que Cristo se coloca no lugar de alguém que era marginalizado, inimigo do judeu, mas ele vai e faz. A gente acha que é o cristão que é bonzinho. A gente acha que o nosso grupinho aqui que são os melhores. Os que estão fora da igreja, eles são, né, gente ruim, mas todo mundo é gente. Todo mundo é pecador como nós. A gente é ruim aqui dentro.
também. Agora Deus diz assim, muda o seu jeito, imita, porque eu já fiz por você. Eu já vim, derramei meu sangue no seu lugar. Eu já vim, carreguei você no colo. Te deixei na hospedaria. E se a gente comparasse a hospedaria à igreja, né? Te deixei na igreja. E ó, se eu comparar a hospedaria à igreja é um lugar de gente ferida, com roupa rasgada, que vem precisando de ajuda. E Deus diz, fica aqui um tempinho que a igreja vai cuidar de você. Olha, se aqui fosse um lugar de cuidado. Eu acho que é. Né? E depois ele diz, vou voltar. Prometo, eu vou voltar. Que Deus te abençoe. Que a gente possa ser não o intérprete da lei, mas que a gente possa ser o bom samaritano, porque a gente imita a Cristo. Que cada pessoa que a gente encontrar na nossa vida seja o nosso próximo, merecedor da nossa atenção, da nossa dedicação, da nossa misericórdia, e juntos vamos alcançar a Cristo na eternidade. Ele prometeu, ele vai voltar, ele cuida de nós hoje, mas ele vai voltar muito em breve. Posso orar com você? Amém. Em pé? Senhor Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque na Tua palavra encontramos conforto. Obrigado, Senhor, porque nessa história o Senhor vem nos ajudar mesmo não merecendo, mesmo nós sendo muitas vezes seus inimigos, porque viramos as costas para os seus ensinamentos. Por favor, Senhor, que essas bênçãos aqui relatadas, que elas possam ser um testemunho da sua ação, da sua misericórdia, do seu perdão, do seu amor por nós. Que o Senhor continue cuidando dos teus filhos. Nós temos diante de nós grandes desafios que nem conhecemos. Às vezes as notícias são ruins, Senhor. Às vezes nos deparamos com a pior face do pecado. Por favor, Senhor, esteja ao nosso lado, nos sustente. Volte logo, assim como o Senhor prometeu. Enquanto isso, que pelo menos aqui, neste lugar, possamos ser refúgio, possamos ser lugar de cuidado, de apoio, de suporte uns aos outros. Amém. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém.